Voltando, queridos, vamos falar um pouquinho agora do que aconteceu na Idade das Trevas, né? No começo da Idade Média, que a gente vai chamar esse período de Idade das Trevas. A gente viu que no início do cristianismo, o cristianismo primitivo ou antiguidade tardia, a gente vê que o Papa Gregório libera a arte em forma de imagem para que o fiel pudesse entender a história da igreja. Então era muito importante para quem não sabia ler entender através das imagens. Mas o que acontece é que no período dos anos 500 a 1000, né, a gente tem uma série de invasões bárbaras, a gente chama de povos bárbaros, porque eram povos que entravam saqueando, destruindo tudo, matando as mulheres, as crianças, todo tipo de arte, livro, foram perdidos e queimados. A gente vê isso em alguns filmes, a Rosa Púrpura do Cairo, né? A Rosa Púrpura do Cairo, que é um desses filmes que eles queimam os livros na Idade Média, mas justamente porque eles queriam acabar com a cultura anterior e para que a cultura deles fosse predominante. A gente chama de povos bárbaros, vocês já devem ter ouvido falar, óbvio, já estudaram isso na escola, saxões, godos, visigodos e vikings. Vikings, aquele da Netflix que vocês devem ter assistido já, são povos bárbaros, a gente vê que são muito violentos. Então foi uma época que não foi somente a invasão que afetou a história da Europa, e sim todo o período logo após essa invasão, e durante muito tempo essa cultura bárbara ainda surtiu efeito na cultura que existia anteriormente. Esses povos, é claro, tinham uma arte própria, muito diferente da arte que existia antes, né? Da toda a história da arte anterior. O que acontecia? Eles não tinham figuras humanas, eles não trabalhavam com figuras humanas, e a arte era feita com material madeira, principalmente. Como aconteceu no Oriente, que a gente já viu, predominava elementos geométricos, figuras geométricas entrelaçadas. Então, os vikings, por exemplo, ao saquear uma cidade, quando eles chegavam de navio, eles colocavam imagens de dragão. O dragão era algo que acontecia muito na cultura viking. Eles colocavam esse dragão na frente do navio e acreditavam que esse dragão iria protegê-los de alguma forma nessa invasão. Exatamente como acontece com as nossas carrancas do São Francisco e como a gente viu que povos primitivos ainda fazem. Claro que existia toda uma arte nessa cabeça, não é uma cabeça de dragão querendo esculpir exatamente a forma de um dragão. A gente vê que é algo estilizado. Se vocês acompanharem o capítulo que eu deixei disponível do PDF, vocês vão ver que essa primeira imagem que aparece dessa cabeça de dragão com várias formas, curvas, vários elementos geométricos entrelaçados para formar essa figura. Dizem que quando o comandante aportava no seu próprio porto, ele retirava essa cabeça, porque já não tinha nenhum sentido ela estar ali. Então a gente viu que nos povos primitivos, a arte ainda tem um pouco dessa figura mística, né? Que a gente tinha lá na antiguidade, no começo, e que se perdeu na Grécia. Bom, é claro que também a arquitetura sofre influência desses povos. A gente viu que o cristianismo não possuía igreja, e a primeira igreja feita por Constantino na divisão do império, mas os povos bárbaros também vão influenciar nessa arquitetura. Então, a arquitetura que a gente viu, que era de telhado de madeira com 2 águas e que tinha a abóbada no altar, forma curva, ela vai mudar um pouco.
São povos que vêm de guerra, de conflito. Então a arquitetura dele é mais pesada, mais rígida, mais fechada. A gente vai ver também na imagem que tem no livro que a arquitetura, uma igreja saxônica, ela é totalmente fechada, ela parece uma fortaleza militar, ela não tem muitas aberturas e as curvas se perdem. Se perdem porque, como eu já falei anteriormente, os livros, os estudos da Roma antiga são saqueados, são queimados. Então a gente não tem mais essa estrutura de arquitetura, de engenharia. É feita de uma forma mais pesada realmente, mas tem uma grande importância para todas as cidades. A gente vê que o período é do 500 ao 1000, então até o século XI. O cristianismo ainda está em voga, mesmo com a invasão bárbara, apesar da influência da arquitetura. Mas a construção da igreja continua sendo o centro de uma cidade antiga, exatamente como o interior. Quem é do interior sabe que quando a gente chega na cidade, a gente sempre tem a praça e a igreja. E em torno da praça e da igreja, a gente tem sempre a parte mais bonita da cidade, mais bucólica, onde tem um comércio mais agradável, mais voltado para o turismo até. E era exatamente o que acontecia. A igreja, todo mundo se concentrava na construção dessa igreja. Tempos de quarentena, tempos de Netflix, quem quiser assistir, não sei se ainda tem na Netflix, eu assisti na Netflix, mas quem quiser assistir, tem uma série chamada Pilares da Terra, que fala sobre a construção de uma basílica. Nessa época, uma igreja já é românica, é um período posterior, mas vocês vão ver a importância que era se construir para uma cidade. Uma cidade só era bem vista, só se tornava uma cidade realmente importante se ela tivesse uma grande igreja. Então, era concentrados os esforços de toda a população para a construção dessa igreja. A princípio, de madeira, uma coisa mais simples, mas se quisesse realmente ser algo importante, ela teria que ser de pedra. E nos Pilares da Terra a gente vai ver essa mudança do telhado de madeira para o telhado de pedra, e essa construção desabava e muitas pessoas morriam, e isso acontecia. Então, isso acontecia com essas pessoas e nem sempre dava certo. Bom, então a gente vai ver essa arquitetura vai predominar durante muito tempo, essa igreja saxônica desse começo da Idade das Trevas, esse período a gente chama de Idade das Trevas, com essa arquitetura muito pesada. Mas, por outro lado, se a gente for olhar em termos de arte, a arte também muda. As figuras bizantinas continuam quando se faz figuras humanas, mas o que a gente tem em torno da figura bizantina são elementos geométricos. Então, a figura bizantina que estava lá sozinha, isolada no papel, ela recebe toda uma moldura em volta daquela imagem. A gente vai ver que a imagem continua a mesma, a gente não consegue distinguir qual é o tipo de santo, são todos parecidos, porque é uma premissa da igreja na época, mas a gente tem umas formas geométricas já acontecendo que já é uma influência da cultura, da arte desses povos. Então a gente vai ver muito isso em evangelhos. Muitas vezes a capa decorativa do evangelho não tem nem figuras, é somente elementos geométricos. E com o tempo, quando isso começa a acontecer mais, logo após esse período de início de invasão, esses povos começam a mostrar que eles têm uma arte própria e que eles demonstram isso na inspiração dos seus quadros. A gente vai ver dois santos, tem um exemplo no livro de dois santos pintados mais ou menos na mesma época, 800 e 830 depois de Cristo. E a gente vai ver um da forma mais tradicional, a forma bizantina, pintada, tudo certinho, a paisagem,
E o outro, a gente vai ver que tá meio exagerado, né? Os olhos esbugalhados, a mão imensa, né? E por que que está assim? Porque é a forma do artista falar para você, presta atenção no olho e na mão, porque ele está escrevendo uma parte muito importante da história, ele está escrevendo o Evangelho, então ele está sendo inspirado por Deus, pelos santos, pelos anjos, e ele precisa de toda a concentração possível. Então, é uma forma do artista falar, presta atenção, ele está focado no que ele está fazendo. É claro que sem muitos rebuscamentos, né, de arte, não importava nessa época, assim como também não importava desde o Império Romano, a anatomia do corpo humano perfeita. Então, a gente vai ver que é um desenho quase que primitivo, mas o artista consegue expressar o que ele sente pela primeira vez. A gente viu que desde dos primeiros povos, né, no Egito, o artista era limitado, ele não podia desenhar o que queria. Logo depois a gente vê a Grécia, então o artista é a única fase que ele realmente consegue fazer algo diferente, mas sempre os temas são em volta dos deuses, dos atletas, deuses do Olimpo, então não muda muito. E quando em Roma é sempre voltada para a história do cristianismo, quando se faz a arte realmente voltada para a igreja, com algumas esculturas, mas de autoridades, mas sempre aquela forma rígida, todo mundo fazia da mesma forma. Mas quando a gente tem a Idade Média, esse começo da Idade Média, a gente vê a expressão do artista. O artista, mesmo ele fazendo ainda sem muito rebuscamento, sem a perspectiva que ainda não acontecia, sem estudar o corpo humano perfeito, ele consegue dar o toque do artista. E ele vai usar isso tanto nas formas quanto nas cores. Né? Tem uma segunda figura que a gente vê, o lava-pés de Jesus Cristo, e se você observarem a bacia, ela não é nem curva, nem quadrada, mas a gente consegue perceber que é uma bacia, qual é a cena, né? De uma forma como se fazia lá no cristianismo, mas é totalmente como se aquele artista tivesse naquela cena. É o olhar do artista para aquela cena, coisa que não tinha antes, e eu acho que essa foi a grande herança que esses povos deixaram, né? A marca que eles deixaram é essa liberdade artística, da expressão artística. Antes deles, os artistas não se expressavam, eles copiavam, não eram copistas, eles recebiam encomenda e tinham que fazer exatamente o que a pessoa queria. Nessa época, eles ainda recebem encomenda, mas eles já dão o seu toque. Cada um vai criar o seu próprio estilo de fazer arte. Então, essa é a grande herança, é isso que a gente aprende com esses povos. Vou fazer um vídeo mais curtinho, porque eu acho que não adianta fazer vídeo longo, porque fica difícil de postar. Então, esse vídeo é mais curto. Eu espero que, se alguma dúvida surgir, utilizem o fórum de dúvidas. Não sei porque a gente não está conseguindo se comunicar, mas eu espero até a próxima aula que a gente consiga. Eu deixei um estudo de um filme para vocês e na próxima aula a gente vai discutir sobre ele. Até lá!